No vídeo de hoje, vamos falar sobre média móvel. Você sabia que este é o indicador técnico mais utilizado pelos traders? Sendo assim, nesse vídeo eu vou te ensinar três coisas. Primeiro, como inserir as médias no gráfico. Segundo, como funciona uma média móvel. Existe muita dúvida em cima disso. E por fim, como montar uma estratégia operacional utilizando as médias. Mas antes de começarmos, eu gostaria de lhe pedir que ative o sininho. Assim, você será notificado sempre que a gente postar conteúdo novo. Em seguida, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal. E não deixe de compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível. E antes que eu me esqueça, solicite o trade na sua corretora. Então é isso. Bora para a aula. Então vamos lá, eu vou ensinar três coisas para você a partir desse momento. Primeiro, como fazer a inserção de uma média aqui no gráfico. Segundo, como funciona uma média. E terceiro, como montar uma estratégia utilizando uma média móvel. Vamos lá, primeiro passo então, como fazer a inserção de uma média aqui no gráfico. Eu tenho dois caminhos. Eu posso clicar aqui em cima e aí ele abre para mim esta janela. Nesta janela eu posso escrever aqui, ó, média, ele já vai começar a filtrar, ó, média móvel. Clico em avançar. Eu marco sempre o empilhado, aqui são outros dois tipos de configuração, você pode colocar a média aqui embaixo, ele vai abrir um espaço aqui embaixo e fazer a inserção dela, ou uma aba, ele vai abrir uma aba lateral aqui, não é o nosso intuito nesse momento. Então eu marco o empilhado, clico em avançar e vou fazer a configuração da minha média. Primeira média que eu vou colocar uma média amarela com a espessura de linha número 2, ou seja, vai ser uma linha um pouco mais grossa para ficar mais fácil de eu identificar. E vou escolher o período. O período são 17 períodos que eu vou mostrar para vocês já o que é isso. E o tipo de média, eu gosto de uma média exponencial. E clico em concluir. Pronto, eu já tenho uma média amarela exponencial de 17 períodos no meu gráfico. Mas, Éder, eu não sei qual é o valor que essa média está acusando aqui. Tem como eu descobrir isso? Tem sim. Você pode clicar duas vezes em cima da média, ele vai abrir essa caixa de configuração e eu marco a caixinha exibir dados na escala vertical. Quando eu clico em OK, pronto, eu já tenho o valor, 116.792 pontos. Combinado? E agora o segundo formato de fazer a inserção de uma média é da seguinte forma. Botão direito em cima do gráfico, novo indicador, média móvel, média móvel. Novamente, ele abre essa caixa. Nesta caixa eu deixo empilhado, avançar. Agora eu vou colocar uma média vermelha, com uma espessura 2, com um período de 72 e o tipo exponencial. Marco a caixinha novamente, clico em concluir. Feito! Eu tenho uma média amarela de 17 períodos, uma média vermelha de 72 períodos, ambas acusando o valor aqui para mim. Combinado? Então é bem simples fazer a inserção. Bom, agora eu vou explicar para você como funciona uma média móvel. É bem simples, tá, pessoal? Não tem segredo. O que é média móvel? Nada mais é do que a média de um determinado movimento. Por exemplo, uma média de 17 períodos, que é a média amarela, ela leva em consideração as últimas 17 velas. Então, ela pega o preço de fechamento, lembra só, nossa configuração, ó, ela pega o preço de fechamento das últimas 17 velas e encontra este valor. Como ela é exponencial, ela está dando um peso maior para as últimas velas, para os últimos fechamentos. E a média vermelha leva a mesma consideração, só que ela leva em consideração um tempo maior, um período maior. São 72 períodos, ou seja, são 72 velas aqui no gráfico de 5 minutos. Então, os últimos 72 períodos no gráfico de 5 minutos, o preço médio é o 116.623. Lembrando que por ela ser exponencial, ela vai dar uma atenção maior aos últimos fechamentos. Eu vou fazer um exercício com vocês para ficar mais fácil para vocês assimilarem, tá? Uma média móvel, ela está levando em consideração, então, um período de 17 velas. Então, nas últimas 17 velas, o preço médio é o 116.792. Já a vermelha, ela está levando em consideração as últimas 72 velas. Então, o preço médio das últimas 72 velas é o 116.623. Lembrando que ambas as médias têm um peso maior para os últimos candles, as últimas velas, por ela ser exponencial. Se ela fosse uma média simples, ela não daria um peso maior para os últimos fechamentos, para as últimas velas. Combinado? Então, isto é uma média móvel. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai auxiliando vocês. Não se preocupem.
Bom, agora vamos para a parte mais legal desse vídeo, que é o operacional. Como utilizar as médias para fazer uma operação. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso me atentar é: as médias estão inclinadas para cima ou para baixo, ou elas estão horizontal? Se a média está horizontal, não existe muito o que fazer. Por que não existe muito o que fazer, Éder? Porque não tem uma tendência definida. Ó. O mercado está andando de lado. Isso aqui serve muito para você comprar e levar um stop, ou vender e levar um stop. Então, tem que ter atenção nisso. As médias são importantes, elas servem como um parâmetro de entrada quando elas estão inclinadas. Se elas estiverem inclinadas, a gente vai encontrar boas oportunidades. Se elas estiverem em lateral, a gente não vai encontrar boas oportunidades, certo? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue identificar aqui alguma operação legal para se fazer nas médias. Ó, aqui eu já consigo identificar uma operação. Eu tenho duas, na verdade. Uma mais arriscada e uma nem tão arriscada assim. Lembra que eu falei que quando a média cruza, o preço muda de tendência. Então, eu tinha uma média aqui amarela por baixo, com o preço caindo. Aí ela cruza e o preço sobe. A primeira operação que eu tenho para fazer aqui seria o rompimento desse pivô, apoiado pela média. Por que apoiado pela média, Éder? É simples, pessoal. Quando o preço está subindo, a média vermelha serviu como uma resistência. E aí ele fez uma barra forte de queda. E aí a amarela serviu como suporte. Quando ela serviu como suporte, o preço explodiu aqui. Tá? Onde seria a minha entrada, onde seria o meu stop de prejuízo? A sua entrada seria o rompimento do pivô, porque a média iria cruzar a vermelha com o stop aqui embaixo. Então, eu tenho um stop curto para um ganho elevado. É claro que a gente não sabia que o movimento faria todo que o movimento seria tão expressivo assim, mas você tem um stop curto, tá? Esse é muito importante. E o outro é este, ó. Rompeu, cruzou, voltou na média amarela, ela serviu como um suporte novamente, aqui ela foi de novo, e aí ele subiu. Rompeu, stop aqui embaixo, o preço chegou até aqui em cima. Tá? Então, esse é o movimento para cima. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui um movimento de baixa, um movimento baixista. O primeiro ponto aqui é o seguinte, ó. Aqui eu consigo identificar o rompimento e cruzamento, que é como a gente viu na compra. Então, o preço cai, rompe as duas médias, recua, aí a amarela virou uma resistência. Quando ela virou uma resistência, ele fez um pivô de baixa. Então, eu tenho um rompimento aqui, com stop aqui em cima da média. Então, você está defendido por ter duas médias e o movimento deu esse impacto para baixo, né? Fez essa aceleração para baixo aqui. Então, este é o primeiro. Vamos ver se a gente encontra um de continuidade. O de continuidade é quando ele volta na média, mas continua caindo. Então, a gente tem um movimento de queda nos 5 minutos, volta na média amarela, né? Não consegue evoluir para testar a vermelha lá, e aí faz este movimento e este. Então, quando ele rompe este fundo, ele rompe um pivô de baixa, ele engata o movimento de queda. O stop seria aqui em cima, aqui ele voltou, não voltou no nosso stop e continuou ladeira abaixo. Sempre, veja como ele está sempre usando a média como uma defesa. Ele só virou o movimento quando ele rompeu a média aqui nesse movimento. Ó. Ele rompe a média aqui, aí ele abre num gap já subindo. Tá, pessoal? Então, a gente identificou duas oportunidades, na compra e na venda. Na compra, duas oportunidades com o cruzamento da média e também com o retorno nas médias para continuar o movimento, e na venda a mesma coisa, o cruzamento das médias e o retorno das médias para continuar o movimento. Então, a gente viu duas formas de fazer a operação, tanto na compra quanto na venda. Combinado? Então, você acabou de ver que as médias são uma ferramenta que podem lhe ajudar a construir uma estratégia operacional. Não se esqueça, as médias não são uma forma de prever o futuro, mas sim mostram uma probabilidade do gráfico seguir naquela direção, seja ela de alta, seja ela de baixa. Então, eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente vai responder você. Até o próximo vídeo.